Olá a todos, meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje estaremos tratando de um assunto que eu gosto muito de conversar, que é leitura. O meu objetivo no vídeo de hoje é apresentar uma lista de leitura com 7 livros para quem nunca leu nada ou quer começar a ler. Bom, eu iniciei a minha vida de leituras mais ou menos no final de 2022 e início de 2023, e um dos primeiros livros que eu li foi exatamente esse aqui, A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertilanges. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, pois ele é um escritor francês, então obviamente a pronúncia é meio difícil. Esse é um livro que ele pode ser considerado como uma porta de entrada para quem nunca teve exatamente esse contato com uma vida mais intelectual, de leituras e de estudos. Exatamente por isso ele foi escrito com a ideia de mostrar como estudar da maneira correta e assim adquirir a vida intelectual. Ele vai apresentar quem é o intelectual de fato. O intelectual que ele apresenta pra gente é uma pessoa que tem amor pela verdade, amor pela sabedoria e principalmente que o intelectual não é aquele, sabe, o mago que fica enfincado dentro de um castelo e não sai para nada. Ele vai apresentar métodos exatamente para assim ser esse intelectual que ele tanto vai falar. Ele vai ser um livro que é muito denso e para quem inicialmente nunca leu nada é uma boa experiência para entender como realmente bons livros podem nos apresentar ideias que, se aplicadas na nossa vida, podem mudar ela de uma forma muito drástica, assim dizendo. O que as pessoas não falam é o que o autor vai apresentar aqui pra gente como um ouro muito importante. Ele vai falar especificamente sobre o intelectual, quem ele é e o que ele faz exatamente, sobre as virtudes que o intelectual deve ter para estudar exatamente. Ele vai falar sobre a resiliência, sobre a disciplina, de você todos os dias sentar, ler por uma hora, sem que as pessoas interrompam você, para que você consiga exatamente entender o que o livro quer passar para você. Ele também vai falar sobre a disciplina do corpo, do porquê uma pessoa que está na vida intelectual, quer continuar a vida intelectual, deve exercitar o próprio corpo, pois nós somos um corpo e alma. Corpo é o que Deus deu para nós para vivermos no mundo. Devemos cuidar dele como se fosse, na verdade o templo do Espírito Santo. Para isso, devemos ter a disciplina do corpo exatamente. Ele vai falar muito também sobre a organização da vida, sobre as relações que nós temos, e é exatamente aqui que ele vai falar sobre o intelectual não ser uma pessoa isolada. Ele vai falar sobre o essencialismo. Ele vai dar dicas de como você pode estudar com poucos recursos. Ele mesmo fala que o melhor material que você tem é um lápis, um maço de papel, um livro e um copo d'água. Ele também vai falar muito sobre calar-se no momento certo, falar somente o necessário e não tudo que vier à sua cabeça. Ele vai falar sobre quando estudar, quais são os momentos certos para estudar, ou quais são os momentos ideais para cada pessoa. Cada pessoa tem um momento certo para poder estudar. No meu caso, seria no começo da manhã ou no final da noite. Mas aí isso pode variar para qualquer pessoa. Tem pessoas que funcionam melhor no meio do dia, à tarde, de madrugada também. Vai muito do esquema fisiológico da pessoa. Sobre o que estudar, uma parte muito importante, sobre o que o intelectual ele realmente deve buscar. Obviamente são coisas que devem elevar o espírito dele e não qualquer baboseira que as pessoas vendem por aí. Isso aqui a gente pode citar, por exemplo, alguns livros que apresentam conteúdos meio inadequados, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que é um livro que, convenhamos, não deve mudar tanto a mente de uma pessoa que lê, para o bem, obviamente. Ele vai falar também sobre como estudar, como a gente deve se preparar antes dos estudos, como organizar aquilo que a gente vai estudar e também sobre o uso da memória. Ele vai falar sobre os livros que você deve ler, como ler exatamente e principalmente como utilizar as notas que você fez durante a sua leitura e durante o seu estudo. Ele vai falar também sobre o espírito do trabalho, que tem muito a ver com a concentração. Falei isso um pouquinho no meu vídeo sobre foco, quem quiser tá no card aqui em cima. Ele vai falar sobre como criar e consumir. O que você de fato deixou para o mundo? Será que você foi feito somente para consumir e nada deixar de herança? O que você vai deixar para o mundo para que ele seja um lugar melhor? Ele vai falar sobre o trabalhador intelectual e o homem. Como eu já havia dito anteriormente, o intelectual ele não é um mago isolado que vive no castelo. Você deve saber viver a vida de uma forma boa e contentar-se com aquilo que você tem e o que Deus dispôs para você. Como segundo livro, Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Obviamente, é um título que não deve chamar tanta atenção assim, porque você deve pensar, ó, eu sei ler, por que eu necessariamente precisaria de um livro de como ler livros? Bom, a resposta é que você não sabe ler livros, você é uma pessoa que senta, lê,
e no final fez uma leitura em vão, pois nada daquilo que você realmente leu no livro serviu de algo prático na sua vida. Sua vida não mudou após você ter feito a leitura de um livro que algum coach passou para você, não é mesmo? É por isso que esse livro surge e ele vai apresentar meios para que o leitor possa se apossar do conteúdo de um livro e render instrução para a sua vida. Então, depois da leitura desse livro, você vai ter que ser capaz de sentar, realizar a leitura de um livro e, no final, conseguir reter aquele conteúdo na sua mente e utilizar, seja em forma de sabedoria, seja de forma prática. Ele vai falar muito sobre os tipos de leitura que você pode fazer. Temos como exemplo a leitura inspecional, que é uma leitura rápida de análise de livro para ver se aquele livro é exatamente aquilo que você quer ler, e também para dar uma rápida olhada e mapeada nos assuntos que serão tratados dentro do livro. Ele falará sobre a leitura analítica, que essa sim é a leitura que você deve sentar e focar para fazer, que é ela que vai render os frutos para você no futuro, e a leitura sintópica, que de uma forma mais simples seria como se fosse uma análise de TCC que você faz na faculdade. Que é quando você pega vários autores e tenta fazer um trabalho em cima desses vários autores, tentando encontrar um ponto de interseção entre eles. Ele vai explicar também como aplicar esses tipos de leitura dentro dos diversos tipos de livro. E sim, para cada capítulo você vai ter um dos tipos dos livros que você vê por aí. Por exemplo, a forma como você lê livros de matemática não é a mesma forma que você vai ler livros de literatura. Cada livro, cada qual, tem o seu meio de leitura certo. E para finalizar, tem uma lista de leitura que o autor Mortimer Adler recomenda, que com certeza dá mais para uns 40 anos de leitura, se você realmente quiser seguir essa lista. Em terceiro lugar, temos O Senhor dos Anéis, a trilogia completa. É um livro que eu posso dizer com toda sinceridade que é o melhor livro de literatura que eu já li. Tolkien fez um trabalho sensacional, linkando tudo aquilo que a Igreja Católica pode nos trazer de bom com uma jornada do herói impressionante. Ele é um livro que é muito bom para dar um pontapé inicial no imaginário e no sentimento de evolução que o público vai ter ao ler esse livro. Exatamente pela história estar focada no desenvolvimento de um herói, que é Frodo, que vivia no condado e logo chega Gandalf, do qual descobre que Frodo tinha um anel que poderia trazer grandes males ao mundo. E sem que Frodo aceitasse, de fato, uma aventura, digamos, emocionante, ele teve o dever de continuar aquilo que foi herdado para ele, de certa forma. Isso vai ser representado muito na jornada do herói. E também, para complementar o porquê eu indicaria essa leitura para as pessoas, é porque ela apresenta uma história que vai apresentar muitas situações e conflito entre os personagens. Em quarto lugar, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Eu realizei a leitura no início do ano passado, e eu posso dizer que já entrou para minha lista de melhores leituras logo na primeira leitura que eu fiz desse livro. O livro é composto por um diabo que é considerado iniciante e tem como tutor um diabo experiente, que no caso seria o seu tio. O livro ele vai mostrar como que o diabo nos tenta nas mais simples situações do dia, além de mostrar como seguir e imitar a vida de Jesus Cristo mata o diabo por dentro. O Vermelindo, que é o diabo principal do livro, que é o que vai tentar o humano, ele tenta de todas as formas fazer com que esse humano vá para o inferno, pois as almas do inferno servem como alimento para os diabos, como o livro vai mostrar aqui, e que, como o ser humano, ao imitar a vida de Cristo, conseguiu combater as tentações e destruir o diabo por completo. É uma leitura muito interessante, exatamente pelo fato de que você vai ter o ponto de vista do diabo, como é que ele manda e também por onde que ele vai mandar essas tentações até nós. Vale muito a pena a leitura exatamente por esse ponto, por você entender como as tentações funcionam no seu dia a dia. Em quinto lugar, não poderia deixar O Hobbit, de Tolkien novamente. Bom, esse aqui é um livro que deve ser feito a leitura antes do Senhor dos Anéis, porque exatamente é o iniciozinho da história de O Senhor dos Anéis. Ele é um clássico da literatura de heróis e cavaleiros. Ele mostra como é que as obrigações da vida moldam o homem que as cumpre. Por que isso? Pois o personagem principal, Bilbo, era um hobbit que vivia sozinho, que colecionava talheres e só queria saber de beber e comer todos os dias, de cantar, de pular, de viver a vida como um gozo. Só que um dia chega um mago e logo coloca Bilbo para uma aventura que moldará o caráter e persona dele. Muito interessante esse livro. Não vou dar mais spoilers, pois é uma leitura que realmente é muito impressionante e depois que você faz a primeira leitura dela, você consegue entender de que você deve seguir os seus objetivos de forma clara e ter metas e ações que vão forjar o ser humano de quem você é. Próximo livro da lista, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Ele é um ótimo livro para quem nunca leu nada e eu recomendaria, caso a pessoa que, você no caso, que está assistindo esse livro, nunca teve contato com nenhum tipo de literatura, começasse exatamente por esse. É um livro que ele vai apresentar uma história de solidão e amizade com Deus. Ele vai mostrar como um homem pode entender que todas as suas ações foram o que levaram ele ao ponto em que ele se encontra, sem utilizar do vitimismo para isso, e como também o mesmo vai conseguir se reerguer e se reestruturar, sem os recursos mais tecnológicos presentes. E ele vai nos deixar uma lição de que apenas comece. Porque o livro vai apresentar essa visão de que as ações levam o homem ao ponto que ele se encontra. Robinson Crusoe vai se tornar um náufrago logo após partir a uma aventura. E que essa aventura, o pai dele já o alertava de que não vá, pois coisas más podem acontecer com você. Ele jogou literalmente o foda-se e foi para essa aventura. O que levou ele a esse ponto trágico de ficar isolado numa ilha para todo sempre. Até que algumas... Bom, não vou dar spoiler. É recomendado que você faça a leitura do livro. Mas o livro também vai apresentar essa amizade com Deus, de que logo depois de ter se tornado náufrago, o Robinson Crusoe encontra em meio aos destroços do navio uma Bíblia, e que uma pessoa que não tinha nenhum senso de religiosidade ou espiritualidade começa a ter uma amizade com Deus sincera e que consegue entender que as coisas boas vêm daquilo que é mais simples. Por isso essa lição também do apenas comece. Você não precisa ter tudo do maior para começar alguma coisa que você quer. Eu, por exemplo, comecei esse canal. Poderia ter pego uma câmera muito top, um microfone muito top. Mas não, tô com a câmera do meu notebook, gravando a tela do computador com um programa bem simples e utilizando do meu microfone e do meu fone de ouvido, que, bom, sinceramente não é dos melhores. Em sétimo lugar, O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, peço perdão a você, caso tenha confundido esse livro aqui como um livro de coach. Ele pode ser recomendado por coaches, mas não é um livro exatamente assim. Ele é um livro que vai apresentar como nós podemos lidar com o dinheiro de uma forma bem simples, uma educação financeira que as pessoas deveriam ter, mas infelizmente não a têm. Ele vai ser composto por várias histórias que vão te ensinar o básico da vida financeira. Uma das lições mais importantes que tem esse livro é entender que o dinheiro vai fazer dinheiro, e quem não tem dinheiro fazendo dinheiro não vai ter muito no futuro. Pois, bom, a inflação tá aí. É só vocês olharem que quem está investindo na bolsa e está com rendimentos acima da inflação está conseguindo viver de uma forma relativamente tranquila, enquanto aquelas pessoas que gastam o seu dinheiro com coisas inúteis, por exemplo, o tigrinho, não estão em situações muito favoráveis por aí. É um livro de coach? Talvez. Mas eu recomendaria que você desse uma chance para ele. Eu garanto que você vai aprender alguma coisa muito útil em meio à leitura desse livro. Bom, essa foi uma lista com 7 livros que eu recomendaria para uma pessoa que nunca leu nada ou que quer começar a ler. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixem sugestões também, estou iniciando esse projeto aqui no YouTube, e qualquer opinião, seja positiva ou negativa, será muito bem-vinda. A lista de todos os livros estarão na descrição, assim como minhas redes sociais também. Muito obrigado e até a próxima.